Olá pessoal, boa tarde. Vamos começar mais uma live psicoeducacional da Brata. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com a Aline que é psiquiatra, membro do Conselho Científico, e o tema de hoje a gente vai falar sobre abuso e dependência de álcool e outras drogas nos transtornos de humor na pandemia. Mas antes, acho que é legal sempre lembrar que esse é um evento promovido pela Abrata, Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores dos Transtornos Afetivos. É uma associação sem fins lucrativos que está aí na estrada desde 1999, muita luta, e ela busca, a finalidade da Abrata, ela busca articular a sociedade civil junto com universidades e empresas com duas funções principais. Uma é propagar conhecimento e informação acerca dos transtornos de humor. O outro é buscar apoio psicossocial para as pessoas portadoras de transtornos de humor, depressão, transtorno bipolar e os familiares. A Brata depende 100% de doações para o seu funcionamento, então a gente sempre pede a colaboração de vocês, tá? Aqui tá um lembrete. Pelo site vocês têm um link e informações em que vocês podem fazer essa doação. Essa doação ela pode ser feita por transferência bancária, ela pode ser feita via PayPal, tem um link no site que você pode acessar e fazer essa doação. E para a gente continue fazendo esse trabalho, é muito importante esse apoio da sociedade. É um trabalho que a gente faz para a sociedade e a gente depende desse apoio de vocês com a gente. A Abrata, todas as pessoas que trabalham na Abrata, que fazem as reuniões, que trabalham na diretoria, nós médicos, membros do comitê científico, a gente trabalha estritamente de forma voluntária. Eu estou vendo bastante gente chegar aqui, estou vendo gente querida, minha grande colega a Lucia acabou de chegar também. Vocês aproveitem para dar o seu oi agora. Quando a Aline entrar, a gente começar a conversar um pouco, eu vou desativar os comentários por cerca aí de uns 20 minutos para a gente passar o grosso das informações e depois a gente vai trocar. Não beba, né? Estou vendo já informações da Roca Emiliar. Oi para a Janaína também, que entrou aqui para a gente conversando, o pessoal do Brasil todo. Eu vou convidar a Aline agora para entrar aqui com a gente, deixa eu encontrá-la. Vou só aguardar a chegada da Aline. Oi, Aline, tudo bem? Oi, Vonei, tudo bom? Tá me vendo bem? Muito bem. Ele Legal, escutando também. legal. Como é que tá o tempo aí em São Paulo? Bom, eu não estou em São Paulo. Onde eu estou tá bem quente. Quente, imagino. Você também deu uma fugida daquele monte de casos, né? A gente está procurando as regiões mais afastadas. Exatamente, Vonei. Estamos fugindo. Legal, legal. Aline, obrigado por ter vindo aqui com a gente para conversar. Eu vou trazer algumas perguntas para você desse tema que é muito importante que a gente tem falado. Mas antes eu queria ouvir um pouquinho seus comentários. Assim, o pessoal sempre pergunta o que são os transtornos de humor, se você pudesse esclarecer aí brevemente para a gente. Tá, então vamos lá. Antes de mais nada, boa tarde a todos, né? A gente trabalha com transtorno afetivo, que na verdade nós temos dois grandes transtornos, né? Que o primeiro deles é o transtorno depressivo maior e o segundo, o transtorno bipolar, né? Que são as duas entidades clínicas que nós trabalhamos como especialidade, né? Perfeito, perfeito. Aline, aí quando o pessoal fala um pouquinho de uso de substâncias, sempre é muito polêmico, porque as substâncias elas fazem parte da nossa sociedade. Quando que isso se torna um problema médico? Bom, o uso da substância para se tornar um problema médico é quando começa a ter prejuízo no funcionamento do indivíduo, né? Então, quando esse indivíduo começa a ter prejuízo, por exemplo, nas relações dele, familiares, sociais, ele começa a ter dificuldade, por exemplo, de cumprir com seus compromissos, quando ele começa a ter problemas legais, né, repetidos,
tudo isso é um prejuízo e que faz com que a gente precise intervir, né? Porque isso aí vai tendo consequências mais danosas, né? No futuro do tratamento, né? Sim. Então, eu vejo assim que parece que não tem uma fronteira muito clara entre usar socialmente e partindo por uma falta, talvez, de controle. Seria isso? Na verdade, assim, eu sei que muitas pessoas perguntam, a gente pode usar, não pode usar, o quanto pode usar, né? Na verdade, falando do transtorno de humor como um todo, a gente sabe que é muito complexo o uso das substâncias químicas, por fatores que a gente já conhece, né? O uso, vamos dizer assim, que é dito pela OMS, que é considerado um uso aceitável, né? Que seria, por exemplo, de cerveja, de 350 ml por dia, né, para mulher e dois de 350 para homens. De vinho, 140 ml por dia, de destilado, 40 ml por dia. Isso é uma conta que eles fazem dizendo que isso é aceitável, né? Uhum. Mas a gente sabe que, por exemplo, será se uma taça de vinho para um paciente bipolar ativo da doença, a gente pode fazer uso, né? Não, enquanto a doença está ativa, de jeito nenhum. Então, tudo depende de outros fatores, né? Mas principalmente como é que a gente está vendo esse indivíduo dentro de outras patologias, não necessariamente só com uso, ou abuso ou dependência, né? Mas o que que ele tem paralelamente com comorbidades que pode trazer uma dificuldade para esse indivíduo, né? Uhum, uhum. Eu fico me pensando assim, acho que até para quem não é portador de transtorno mental, deve ser difícil contar essa quantidade, principalmente quando você está numa roda de amigos. Acho que é muito fácil perder a conta disso, né? E quando você pensa no paciente, é mais difícil ainda. Agora, assim, desse ponto de vista, quando que você diz que há uma comorbidade entre o uso não só de álcool, mas acho que tem outras drogas também que têm consequências mais nefastas, e, aliás, o que é comorbidade? Porque esse termo é muito médico, Sim. né? A comorbidade é a existência de outra patologia, além, por exemplo, do bipolar. Então, vamos lá. A bipolaridade, a gente sabe que é uma doença de impacto de saúde pública, é uma doença grave, é uma doença séria, que tem tratamento. E que geralmente essa doença vem associada a outras doenças, né? Como tanto doenças clínicas como doenças psiquiátricas. Quais são as doenças psiquiátricas, por exemplo, mais comuns junto com a bipolaridade? Uma delas é o transtorno do uso de substância química, né? Então, na Entendi. verdade, é uma comorbidade super comum e tem muito impacto na doença bipolar. A gente sabe, por exemplo, o transtorno de ansiedade também é muito comum no transtorno bipolar, TDAH também é muito comum no transtorno bipolar, o transtorno de personalidade também é comum no transtorno bipolar. Mas essa comorbidade, transtorno bipolar versus transtorno de uso de substância, é meio bombástica, né? Porque tem várias consequências, né? Então, a gente fala muito do uso, por exemplo, de antidepressivo, é uma substância lícita, mas nós, especialistas e médicos psiquiatras, sabemos o quanto que um bipolar pode sofrer usando um antidepressivo, não Uhum. necessariamente uma droga ilícita, né? Uhum, uhum. Perfeito. Acho que até usando um comentário como esse que você falou, eu já vi na prática de consultórios pacientes que não tinham recebido o diagnóstico de transtorno bipolar, receberam prescrição de antidepressivo e começaram a fazer uso de substâncias ainda de forma mais agravada. Isso é comum também? O que você acha? Sim, sim. Na verdade, assim, a doença, quando ela está ativa, né, ela vem com vários comemorativos, né? Tanto que o paciente, se ele não for diagnosticado, não tem ainda o diagnóstico, por exemplo, de transtorno bipolar, está sendo diagnosticado como transtorno depressivo, começa a usar substâncias antidepressivas que estimulam esse paciente, esse cérebro fica mais estimulado. Quando ele fica mais estimulado, ele tem mais aumento do impulso, que aí ele pode ir atrás de outras substâncias químicas, desde benzodiazepínicos, como o alprazolam, né, o clonazepam, que é o frontal, e o Rivotril. Ele também busca outros tipos de substâncias, como o álcool, né, como outras substâncias, como cocaína, crack. E o que é que acontece? Nós vamos ter consequências na forma da doença, né, em como a doença se apresenta e na intensidade que ela vai se apresentar.
Uhum. E dentro dessas comorbidades, a gente estava discutindo até antes de entrar no ar, assim, que parece que a ansiedade, né, é uma comorbidade muito grave, que daí fica uma tríplice comorbidade. Como é que é Sim, isso? sim. Geralmente, assim, eu até sempre eu brincava com os residentes que, assim, lá no HC, que quando você tem um paciente que vem com um diagnóstico de transtorno de ansiedade, aí daqui a pouco o paciente vem com um diagnóstico de transtorno de uso de substância química, aí daqui a pouco o indivíduo vem com um diagnóstico, por exemplo, de transtorno de déficit de atenção. Quando você tem que mais do que 2 diagnósticos num paciente só, é muito provável que esse paciente tenha doença bipolar. Né? E geralmente as duas comorbidades mais comuns é o transtorno de ansiedade junto com o transtorno de uso de substâncias, né? Ou seja, essa expressão fenomenológica, né? Como o fenômeno se apresenta para a gente, essa mistura. E isso faz com que, por exemplo, muitos busquem substâncias para se automedicar, né? Sem nem saber que estão Ah, se automedicando, né? Porque, na verdade, eles só estão sentindo, eles não têm a percepção do que está acontecendo no corpo, no cérebro deles, né? entendi. Daí acho que talvez seja tão comum a gente ouvir no consultório pacientes que têm transtorno de ansiedade e transtorno bipolar, fala que faz uso, por exemplo, de maconha para acalmar isso, sem considerar o que vem depois, né? Sim, sim. Que isso e é uma questão muito complexa, porque também tem o outro lado, né? Ou seja, os pacientes que também têm já problema com abuso ou dependência de substância química, mas não tem um diagnóstico psiquiátrico outro, além aquele diagnóstico de transtorno de uso de substância. E esses pacientes, até tem um estudo que foi feito Uhum. em que mostrou, por exemplo, pegaram pacientes que estavam em acompanhamento por uso ou abuso ou dependência de substância química e foram avaliar quais as doenças psiquiátricas que estavam nesse grupo de pessoas. E o que eles observaram? 80% dos pacientes que estavam com um problema com o uso de substância química, eles tinham uma doença psiquiátrica prévia. 80%. E desses 80%, a doença mais prevalente é o transtorno bipolar. Chega a ser quase 30% desses pacientes que fazem uso de substância química. Então, olha o Olha quão isso. comum é essa comorbidade, né? E o quanto que ela vai ter consequências. Então, quando um médico receber no seu consultório um paciente que tem já com a problemática de uso de por obrigação, avaliar se esse paciente está tendo alguma outra doença associada, porque se você não tratar, por exemplo, uma depressão, se você não tratar um bipolar, antes da dependência química, esse paciente nunca vai melhorar. Porque quimicamente ele está ativo da doença de base, né? Então ele não vai melhorar. Isso é frustrante para a família, para o paciente, porque ele tenta se manter abstinente e às vezes é muito difícil. Por quê? Porque tem algo facilitador para que ele mantenha o uso da substância. Perfeito. À medida que você fala, vai surgindo várias coisas. Por exemplo, aquelas pessoas que fazem uso abusivo de substâncias, às vezes são mais irritadas e falam, eu não tenho nada. O problema, por exemplo, é a minha mulher, que é bipolar, que é ansiosa. Então, parece que minimizam também isso, né? As Sim, consequências. sim. Agora, me surgiu uma outra dúvida que, assim, você traz como sendo bastante comum essa associação, né? Por que será que é tão comum substâncias aparecerem em portadores de transtornos de humor? Depressão, ansiedade, transtorno bipolar. Vonei, tem duas grandes teorias que tentam explicar isso. A primeira delas é a hipersensibilidade que tem os pacientes com transtorno de humor ao uso de substâncias, né? Que vai ter uma vulnerabilidade biológica, psicológica. Então, é como uma vulnerabilidade como um todo ao uso de substâncias. A Uhum. segunda teoria fala-se da automedicação. Então, muitos pacientes que têm a doença bipolar não sabe que tem, né? Então vamos falar dos adolescentes. Imagina que muitos dos nossos pacientes que abrem um quadro na vida adulta ou na adolescência, eles já têm sintomas da doença na infância, né? Muitos desses pacientes têm sintomas. Não estou falando de doença, estou falando, por exemplo, um sintoma de ansiedade, né? Esse paciente vai para a vida na adolescência e ele começa a fazer uso da maconha. E o que ele percebe? Que a maconha, na verdade, dá uma sensação de tranquilidade, né?
deixo ele mais leve, com menos medo do mundo social e tudo mais. Ou seja, ele começa a fazer uso de uma substância química para um sintoma que ele tinha. Esse sintoma, ele pode, esse uso mantenedor da substância, né, no caso da maconha, pode trazer o quê? A doença, iniciar a doença propriamente dita, e começa um ciclo vicioso. Ou seja, eu tenho sintoma, eu uso a maconha para diminuir esse sintoma, e a maconha faz com que eu precise mais do alívio que ela pode me dar com o uso dela por conta da sintomatologia ativa, entendeu? Entendi. Eu acho que da forma como você está falando me fez pensar daqueles pacientes que têm transtorno bipolar e usa cocaína ou álcool para acentuar a euforia. Acho que vai nesse mesmo raciocínio, então. Do mesmo jeito. Então, tem pacientes que fazem uso para se manter eufóricos, zelados, alegres, ativos, hiperativos, porque eu sempre digo, ninguém vai até a gente se queixar de, por exemplo, de hipomania. Ninguém. Porque hipomania é bom, dá energia, dá sensação de potência e tudo mais. E muitos pacientes querem manter esse estado. Tanto que quando a gente começa a tratar nossos pacientes bipolares, muitos deles, quando somem os sintomas hipomaníacos, eles se queixam pra gente. Eu perdi aquilo que para mim era bom. Aí eu brinco, mas aquilo ali não é normal. Ali não é um estado de normalidade. Ali é um estado que não é seu. Né? Nós estamos falando de um cérebro que está alterado e que traz ali de consequência. Então, muitos pacientes acabam fazendo uso de substâncias químicas, como a cocaína, algumas anfetaminas, para que se mantenham essa ativação. E também outros fazem uso de drogas depressogênicas, né? Vamos dizer, para aquietar, né? No caso, a maconha, para relaxar e tudo mais, para diminuir. Então, por exemplo, outra coisa que é muito comum nesse estudo que eu falei, eles viram a alta associação de álcool com cocaína. É como se fosse um estabilizador de humor, né? Ou seja, eu uso a cocaína e eu fico mais estimulada, eu quero fazer mil coisas, eu fico muito eufórico, aí daqui a pouco eu uso o álcool para relaxar, para diminuir esse estado de euforia. Então, é como se fosse um estabilizador de humor, tanto que eu muito brinco com os pacientes adolescentes, gente, deixa eu trocar a tua droga pela minha, a minha não, é um estabilizador de humor, mas não vai ter efeitos colaterais como a sua, em relação à questão cerebral, né, do que o cérebro desorganizado ele fica, né. Esse é um grande ponto, principalmente nos adolescentes. Entendi. Eu acho que me fez pensar um pouquinho em uma das lives que eu conversei até com a Lucy recente. Essa substância, provavelmente, ela piora a inflamação dentro do sistema nervoso, não? Sim, desorganiza. Agora, tu imagina um jovem, né, que está no início de vida, da vida dele, né, começa a fazer uso da substância química, como a maconha, por exemplo, e essa substância química começa a desorganizar vamos dizer assim, essa formação desse cérebro. Porque o cérebro, entre 14 e 23, 24 anos, ele vai estar preparado para a vida como um todo, né? É como se nós estivéssemos formatando. A gente está formatando o cérebro para a vida adulta. O que acontece? Imagina um adolescente fazendo uso de substância química que começa a desorganizar essa formatação. Nós vamos ter problema, nós vamos ter consequências, principalmente a nível cognitivo, ou seja, perda da capacidade de focar, né? Prejuízo na concentração, na memória. Tem perda, tem estudos mostrando uma perda no QI até de 7 pontos de queda do QI. Uau. Quando o adolescente, quando começa na adolescência, né? Então, não é uma brincadeira. O uso de substâncias nessa faixa etária, principalmente, é muito impactante para a vida adulta deles, né? Então, na verdade, é que existe a poda neuronal, que a gente chama, né? Que, na verdade, é quando esse cérebro, que ele, depois de aumentar o número de neurônios, ele vai qualificar como um neurônio vai se comunicar com o outro. E aí entra a droga. Quando entra a droga, isso aí é desorganizado. E isso acaba tendo impacto para uma vida toda. Entendi. Agora, Aline, eu estava conversando com o pessoal antes de você entrar. Se o pessoal quer continuar tendo essas lives, essas atividades da Abrata, assim, a gente precisa de doações. R$5 não pesa, R$10 não pesa. Tem várias formas de fazer essa doação pelo site. Entrem, façam a doação. A Abrata depende de vocês para continuar existindo e trabalhando, fazendo suas atividades, tá?
Eu vou liberar ali um pouquinho o comentário do pessoal, que acho que eles estão interagindo bastante, mas eu queria entender um pouquinho o seguinte, parece que, então, todo o uso de substâncias, ela traz consequências muito graves para a saúde do indivíduo ao longo da vida, pelo que você está dizendo, é isso? Sim, sim. Na verdade, assim, tudo depende da quantidade e da frequência, né? Então, você fazendo uso esporádico, numa quantidade social, depende também da gravidade da doença. Então, vamos imaginar um paciente bipolar, ciclador rápido, estado misto, né? Nós podemos liberar substância álcool para um paciente desse? Nunca. Nunca. Ou seja, a fase da doença é muito importante a gente avaliar e o quanto que esse paciente tem de intensidade dessa doença, né? Ou seja, tem pacientes que mesmo álcool em sua mínima quantidade é contraindicado, porque não tem como. Se o paciente está em estado misto e ele bebeu, eu não vou conseguir controlar a doença dele. Não vou, isso é impossível. Então, mesmo o álcool, em uma circunstância dessa, é contraindicado totalmente. Tá. Maconha recreacional, nunca. Bipolar tem vulnerabilidade. O cérebro, ele é vulnerável, ele é mais sensível. Eu já tive pacientes, Vonei, eu lembro de um que ele só precisou de dar uma fumada num baseado. Ele abriu um quadro de mania psicótica. Ou seja, ele possivelmente já tinha, né, uma predisposição genética que não sabia. Ele foi usar, inclusive, num momento estranho da vida dele, que foi com 49 anos, ele nunca tinha feito uso de nenhuma substância, e ele foi usar maconha com 49 anos. Abriu um quadro de mania psicótica, foi internado Devastador, né? com Devastador. 40, Aline, uma pitadinha. muito pouco. Aí, eu abri as perguntas, começaram a chegar com um volume gigantesco, eu nem vou mencionar o nome dos usuários, vou tentar pegar algumas perguntas, mas duas que se somam é assim, se o uso de drogas pode levar à esquizofrenia, essa foi uma pergunta, e outra, se tem consequências usar essas medicações, por exemplo, antidepressivo, junto com drogas. A primeira delas, sim, a gente sabe, por exemplo, que a maconha, que é uma das drogas que para a maioria, principalmente dos jovens, é como se fosse uma droga inócua, que não tinha nenhum problema, a gente sabe que a chance chega a ser até 300 vezes maior de abrir um quadro psicótico, né? E se esse paciente, ele repete o uso, a chance dele não só abrir um surto psicótico, que pode ser um surto psicótico breve e tudo, mas pode desencadear a esquizofrenia, assim como o transtorno bipolar, né? Então, na verdade, de novo, entra na predisposição. Às vezes você não sabe, eu até brinco que meu sonho de consumo é ter uma maquininha que eu vou ficar na frente de uma rave, né? E aí, quando a pessoa está entrando, eu vou lá, digital. Igual se eu fosse você, eu não usaria nada. Ah, mas que é isso? Eu não posso nenhum êxtase. Olha só, meus amigos todos usando. Eu disse, pois é. Seus amigos, eu não sei o cérebro dele, mas o seu está dizendo aqui que geneticamente você tem uma predisposição para uma doença psiquiátrica e se usar pode ter grande chance de desencadear essa doença. Então, na verdade, isso seria o ideal para a gente. Mas a gente já pode fazer essa recomendação no consultório com os filhos dos nossos pacientes. Porque estes, a gente já sabe que eles, se usarem alguma substância química, a chance de desenvolver uma doença, a própria doença geneticamente, né, que o pai ou a mãe tem, é muito grande, né? Muito grande. Tá. A outra Uma pergunta? última pergunta aqui dos usuários, antes da gente retomar as suas, que eu achei bem relevante. Todas as pessoas que usam drogas têm transtorno bipolar? Uma das perguntas que entrou agora. Não, não. Nem todas as pessoas que usam droga têm transtorno bipolar. Mas a gente sabe que quase 30% dos pacientes que têm problema com o uso de substância química, eles são bipolares. Chega a quase 30%. 80% dos pacientes que usam droga têm alguma doença psiquiátrica, desde ansiedade, transtorno bipolar, depressão, transtorno de personalidade borderline, ou seja, 80% tem uma doença psiquiátrica, mas desses 80%, quase que 30%, 30% e um pouquinho, é doença bipolar. Perfeito. Agora, a gente estava conversando, assim, que é até o tema central dessa live, assim, pode essa pandemia do Covid ter aumentado o uso de substâncias? Qual que é o teu ponto de vista, assim, a informação que você nos traz ali? Houve aumento, sim.
houve aumento sim. Ou seja, o confinamento, ele trouxe consequências na vida emocional das pessoas, né? Ou seja, tanto pelo medo da doença, como a mudança de estilo de vida. Imagina, 4 meses com a doença, confinados, e com impacto econômico, com tudo que a doença está trazendo de consequência. Então, isso, o quê? Houve confinamento, ficando em casa, eu até brinco que aumentou abuso de doce, de comida. As pessoas, primeiro os pacientes, engordaram muito, chegaram a engordar 4, 5 quilos. Por quê? O quarto fica muito próximo da cozinha, que fica muito próximo da sala, né? Então a gente tem Nossa, se 4, 5 quilos for muito, eu tô com problemas, então, viu? Mas foi a média, viu? Então, na verdade, muitos desses pacientes confinados, eles acabaram usando o álcool, por exemplo. Por quê? Porque alguns sintomas vieram com mais frequência, né, junto com a pandemia. Ansiedade, sintomas de ansiedade, insônia e sintomas depressivos. Então, o que aconteceu? Os pacientes aumentaram, pessoas que nunca usaram, chegaram a aumentar a frequência de uso de álcool em 30%. Uau, é 30%. muito isso. E aquelas pessoas que já faziam uso de álcool aumentaram em 20%. Ou seja, aumentou mais ainda um pouco a ingesta diária. Então, a pandemia, sim, teve consequência no uso dessas substâncias, infelizmente. Tá, acho que a gente vai precisar olhar isso com cuidado quando essa situação for melhorando, né? Mas desde já Sim. começando a prestar atenção. Agora, como é que faz para você tratar um paciente que tem transtorno bipolar e faz uso de substâncias? Assim, se você pudesse separar álcool, maconha, cocaína, porque acho que o tema fica muito vasto, né? Olha, na verdade, assim, o básico dos básicos é você dar o diagnóstico. Então, imagina que um paciente chega para você com o uso de substância química, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar se tem uma doença de base que leva a fazer uso da substância química, né? E como o bipolar é a doença mais prevalente entre todas as doenças psiquiátricas, e se nós não dermos esse diagnóstico, o tratamento é impossível. Então, o tratamento se baseia principalmente no diagnóstico diferencial. Tá? A gente tem que saber se esse paciente tem uma comorbidade Desculpa, psiquiátrica. diagnóstico diferencial, explica para o pessoal. Por exemplo, diferenciar se esse paciente, por exemplo, ele tem o transtorno bipolar, né? Ou, desculpa, o transtorno de abuso de substância, ou se esse paciente não é bipolar que está fazendo uso de substância química, né? Então, é primordial a gente fazer esse diagnóstico. Fazendo um diagnóstico de bipolar dentro do mundo de uso de substâncias químicas, a primeira coisa é parar com o uso da substância química e introduzir o tratamento para o transtorno bipolar. Então, por exemplo, vou dar o exemplo de um paciente que faz uso de cocaína ou crack e tem dependência de cocaína e crack. Esse paciente, muitas vezes, não consegue, vamos dizer assim, parar sozinho o uso da cocaína e do crack, principalmente do crack. Né? Então, muitas vezes esse paciente precisa de ajuda, no sentido de que a gente interna esse paciente para dar suporte para ele não fazer o uso da substância, né, química, no caso do crack, e a gente começa a fazer o tratamento medicamentoso para a doença bipolar, uma vez ele Então, sendo a diagnosticado com internação acaba bipolar. entrando como peça-chave aí na abstinência, nessa Sim, etapa. sim. Principalmente desses pacientes, porque muitos deles sozinhos é muito difícil, porque eles estão impulsivos, têm compulsão. Então, parar é muito difícil sozinho, né? E às vezes a internação se faz importante, por quê? Porque a gente vai desintoxicar esse corpo, né? E começar a fazer uso das nossas medicações. E a gente sabe que é difícil. Olha, gente, é desafiador, é um challenge a tratar paciente bipolar com o uso de substância química. Principalmente a maconha, a cocaína e o crack. Para mim, e ainda para mim, eu diria que a maconha é a mais desafiadora, porque é Sem uma droga dúvida. Acho que a muito maconha é a pior de todas. aceita socialmente, né? Então é como se você minimizasse o risco da substância. E é muito difícil porque você tem que trabalhar com as crenças relacionadas à maconha, né? Então é complexo, é bem complexo. Mas Agora, tratar. pois não. Pode falar. Eu ia perguntar, antes de você continuar, dois aspectos assim rápido. Um, que quando a gente fala de internação na sociedade, ainda tem uma visão bem carregada de internação, de tudo. Mas a gente tem até aqui hospitais bem razoáveis hoje, né? Que tem um tratamento humanizado, né? Sim,
Sim. E que, na verdade, eu acho que é o entendimento do porquê está internado, né? O que é uma internação psiquiátrica? Eu sempre digo, eu estou protegendo você de você mesmo, né? A partir do momento que um profissional interna um paciente, é para protegê-lo dele, né? No sentido dele fazer, por exemplo, tentar se matar, então uma ideação suicida bem, vamos dizer, planejada e tudo. A gente muitas vezes precisa internar para dar o suporte para esse paciente, né, para protegê-lo dele mesmo, e muitos para conseguirem ficar sem uso da substância, porque quando eles começam a ficar abstinentes, na abstinência eles vão buscar o uso dessa substância, e sozinhos às vezes é muito difícil, então ele precisa estar num ambiente que suporta, né, o quadro dele para dar ajuda para que ele não faça uso. E aí as medicações começam a fazer efeito. Tá. E a segunda questão, assim, cada vez mais eu tenho ouvido lá no consultório que as pessoas estão fazendo uso de maconha para se tratar, já que ela se tornou medicinal, assim. Você consegue esclarecer um pouco isso? Sim, sim, sim. Bom, a maconha é uma substância que vamos dizer assim, socialmente hoje está muito aceita. Tem inclusive países que têm total legalização do uso da maconha, alguns estados dos Estados Unidos, o Canadá. Mas a maconha é uma substância que ela tem mais ou menos mais de 100 componentes, né? Onde dois dos componentes deles, né, a gente conhece bem, que um é o THC, o outro é o CBD, que é o canabidiol. Hoje, o canabidiol ele é utilizado para fim terapêutico, mas único e exclusivamente, nada na psiquiatria, é na neurologia. Ou seja, ele é utilizado para a epilepsia refratária, ou seja, aquela epilepsia que a gente não resolve com outros tipos de medicações, como os anticonvulsivantes. Então, hoje é liberada para este fim, apenas para este fim. Então, esse componente, que é um dos 100 componentes da maconha, a gente sabe que tem essa ação, mas a gente não tem indicação nenhuma na depressão, no bipolar, na ansiedade, nenhum estudo científico bem trazendo esse como efetividade, entendeu? É único e exclusivamente para quadro de epilepsia. Então, você não tem prescrito cigarros de maconha para tratar transtorno bipolar? Não, não. Muito pelo contrário, viu, Vonei? Eu quando escuto de um paciente, tanto que eu reforço isso muito com os familiares. Eu digo, olha, fiquem atentos ao seu filho, converse muito com seu filho, para que eles não usem a maconha. Porque o jovem é um pouco diferente, está num ambiente onde ele vai ter outras pessoas que podem já, vamos dizer assim, convidá-los a conhecer outras coisas, porque o jovem ele é mais impulsivo, o jovem ele gosta de novidades, né? Ele quer ter uma identidade com outros jovens. Agora imagina ele onde está a maconha. Eu lembro, na faculdade de medicina, minha família era muito careta, sempre foi muito careta, então assim, no sentido de entendimento das drogas. E na minha cabeça eu não podia usar droga nunca. E eu lembro que quando eu entrei um grupo na faculdade, que era o pessoal do grupo que estava lá, do pessoal da educação física, junto com o pessoal da medicina, eu lembro que me convidaram para ir para uma festa, e quando chegou nessa festa, tinha uma roda, que eu nunca tinha visto aquela roda. E naquela roda eu vi que estava passando um cigarro. Aí foi que eu entendi que era a maconha. Aí eu sentei na roda e quando chegou a maconha perto de mim, eu só fiz assim, passar para cá e disse, olha, eu quero estar com vocês, eu quero estar junto com vocês, mas eu quero que vocês me respeitem como um diferente entre vocês. Eu não quero usar, né? Mas eu não quero deixar de estar aqui com vocês. Por quê? Agora, isso aí, imagine pessoas que já têm autoestima baixa, que querem ter uma identificação com outros da mesma idade. Isso é complicado, né? Sim. Porque eles acabam sendo também deixados de lado, né? Eu estou vendo aqui um comentário da Lorena em que ela diz assim que na mania a pessoa ela tende a ficar com o espírito mais jovem, então ela vai com mais afinco em cima das substâncias. Você vê essa observação? Como é que é isso? Paciente em mania em busca de drogas. Na verdade, isso é real mesmo. Os pacientes em mania, eles têm isso tem nesse estudo que eu falei, é um estudo grande, chamado Estudo de Madrid, que mostra realmente essa predisposição, ou seja, um paciente em mania, ele tem uma facilidade, uma predisposição para fazer mais uso de substâncias estimulantes.
Então, isso tem nesse estudo mesmo, isso é real. Perfeito, perfeito. Outra pergunta que eu vi aqui é a psicoterapia, como é que ela pode ajudar nesses casos de uso de substância e transtornos de humor? Na verdade, a psicoterapia é fundamental. O tratamento de um paciente bipolar, de um paciente com dependência química, ele é baseado em quê? Em uso, eu sempre falo dos quadripés, né? Então, o primeiro deles é a medicação. Então, não existe o tratamento de um bipolar sem medicação, né? Nós estamos falando de uma doença que é séria, impactante, é uma doença de saúde pública e que precisa ser estabilizada porque tem muitas perdas caso não seja estabilizada. Então, a gente começa a fazer o tratamento quimicamente com estabilizadores de humor para que a gente obtenha a estabilização. Aí, o tratamento também é acompanhado de quê? Da terapia. A terapia, ela é muito importante para que o paciente conheça a si próprio, comece a entender a doença, os sintomas, de se auto-perceber quando os sintomas aparecem, até mesmo para contactar seu médico, né? Até o próprio psicólogo também tem essa percepção. Exercício físico, né, que é para manter uma liberação de endorfinas e tudo, para que ele possa se sentir melhor, e a religiosidade e espiritualidade. Esses 4 pés são muito importantes no tratamento, né? A terapia, hoje, com a psicoeducação, que é isso que a gente está fazendo aqui, ela é muito importante, né? A psicoeducação, que é trazer informação para o indivíduo, né? Então, assim, quando você chega no meu consultório, eu atendi um moço na semana passada, e eu dei o diagnóstico de bipolar para ele, e eu perguntei para ele se ele sabia o que era bipolar, e se ele estava satisfeito com o diagnóstico, o que ele estava pensando naquele momento. Ele ficou meio calado, eu digo, olha, então eu vou fazer o seguinte, eu quero que você tenha informação para você saber o que é que você tem, até mesmo para você aceitar o tratamento. Eu não vou te medicar agora, eu quero que você entenda o que você tem e a necessidade de você tratar. Não quero tratar que você trate simplesmente porque eu estou te dizendo que eu estou tratando, que você tem que tratar, você tem que entender. Você tem que conhecer. Então, a psicoeducação ela é fundamental hoje, principalmente com os jovens, que é entender o contexto, né? E o que, se eu usar droga, se eu usar tal coisa, o que, que pode ter como consequência? Você abraça essa consequência? Você quer isso para a sua vida? Eu acho que isso é primordial hoje nas doenças psiquiátricas, né? Que é o Perfeito. conhecer a doença. Perfeito. Entrou uma pergunta aqui que eu acho bem relevante entre muitas, mas ele diz assim: vocês estão falando que o bipolar tem muitas perdas, assim. Quais são essas perdas, na verdade, que as pessoas com transtorno de humor sofrem? Que tipo de perda é essa? Olha, o bipolar, ele tem, quando a doença é ativa, não é tratada, ele tem um prejuízo psicossocial importante, né? O que vem a ser uma funcionabilidade psicossocial? É a capacidade que o indivíduo tem de realizar tarefas, de manter relações saudáveis, profissionalmente, afetivamente, socialmente, familiarmente, lidar com dinheiro, né? E com seu físico. Quando o paciente tem a doença, estas relações elas podem estar quebradas, né? Então podem ter perda nessa funcionalidade e também perda cognitiva, né? Ou seja, dificuldade de focar, dificuldade de memorizar, dificuldade de organização, dificuldade de planejamento, de execução. Ou seja, um paciente vai ter perda cognitiva. Então, estas perdas, além de perder anos de vida, né, com doenças clínicas, tipo infarto, derrame, e o próprio suicídio, né, que muitos dos nossos pacientes acabam, infelizmente, se suicidando. Uhum, uhum. E, inclusive, parece que o uso de substâncias aumenta muito o risco de suicídio nessas doenças, né? Sim, na verdade, o uso de substância, para mim, é o maior challenger. É desafiador tratar um paciente bipolar com o uso de substância. É o paciente mais difícil, é o paciente mais grave. A doença muda, ela fica uma doença com prognóstico ruim, né? Então, a evolução da doença é complexa. Nós temos mais estados mistos, que são estados mais graves, a apresentação mais grave da doença. Nós temos mais ciclagem rápida, que é o quê? Pacientes com fases da doença, com várias
várias fases num ano só, por exemplo, mais de 4, 5 fases, que a gente chama de ciclagem rápida. O paciente ele vai ter mais hospitalizações, o paciente vai usar mais serviços emergenciais, clínicos, o paciente vai ter mais risco de suicídio. Por exemplo, o paciente, a gente sabe hoje, nesse estudo que eu falei, que eu comentei, o estudo lá de Madrid, que adolescentes que usam maconha na faixa etária lá de 14, 15 anos, quando eles chegam na vida adulta, eles têm uma chance muito maior de cometer suicídio. Entendeu? Vão ter várias tentativas de suicídio. Então, são pacientes que têm essas consequências. Nós estamos falando de pacientes com muita dificuldade no controle. Por exemplo, esses pacientes não respondem tão bem mais a estabilizador de humor como o lítio. A gente precisa usar outro tipo de estabilizadores de humor, como o ácido valproico ou de valproato de sódio. E muitos desses pacientes são refratários. Significa que a gente tem muita dificuldade de controlar essa doença. Muito desses pacientes que fazem uso de substância química junto com bipolaridade, quando chegam na vida adulta, são pacientes com muita dificuldade, refratários. Parece que os prejuízos são imensos, né, pelo que você está trazendo para o público, sim, né? Sim. Agora, veio aqui uma pergunta desafiadora, assim. O uso de medicações no longo prazo também não é tão prejudicial quanto as drogas? Olha, a gente diz o seguinte, os efeitos das drogas para a gente são difíceis de controlar, as drogas ilícitas, né? Mas as drogas lícitas, né? Os nossos remédios que a gente trata, a gente sabe que nós temos, vamos dizer assim, primeira coisa, melhorar o paciente, né? Trazê-lo para assintomatologia, ou seja, não ter a doença ativa, que isso já é muita coisa, ou seja, não trazer o sofrimento, e levá-lo a uma recuperação funcional. Os dois grandes objetivos nossos como médico é trazer o paciente para ficar assintomático e recuperá-lo para a vida. Esses são os nossos dois grandes objetivos. E isso se faz com as drogas que nós prescrevemos, né? Que são as medicações, os estabilizadores de humor. Toda medicação pode ter seu efeito colateral, mas a gente tem como controlar esses efeitos, né? Então, eu vou dar o exemplo do lítio, que pode causar hipotiroidismo. Se o paciente chega para mim e diz, doutora, eu vou dar o lítio para você, doutora, esse remédio tem algum efeito colateral? Pode ter, sim. Quais, por exemplo? Hipotiroidismo. Aí ele diz, mas eu vou tratar uma doença e piorar de outra. Existe na medicina, tudo é risco-benefício. A gente vai calcular o risco e o benefício. Então, qual é o risco maior? Eu ter a doença bipolar, não tratar, né, e viver as consequências da bipolaridade, ou tratar com lítio, acabar tendo hipotiroidismo e dar uma levotiroxina para esse paciente. É lógico que é tratar, né, vamos dizer, a consequência do efeito colateral, que é o hipotiroidismo. Porque o paciente vai ter qualidade de vida, né? Sim, nós vamos dar mais um remédio, é fato. Mas a gente olha para um todo. Outra coisa, se eu tiver alteração no renal com o lítio, se nós observarmos essa alteração, a gente para com a medicação. Então, a gente tem controle desses efeitos colaterais. O médico psiquiatra sempre vai estar pedindo exames anualmente, né, semestralmente, para a gente ter esse controle desses efeitos colaterais dos nossos remédios. Tá. Aline, são tantas perguntas entrando e eu tenho colocado na tela aqui para lembrar o pessoal que a Abrata depende de doações, tem um link na página, você pode fazer doações via PayPal ou por transferência, é um trabalho totalmente voluntário e dependente de doações. Como a gente estava conversando, tem muita pergunta entrando, pergunta boa, mas duas que entraram, que eu vou jogar, você administra aí. Uma delas é que eles não conseguem entender a diferença de bipolar 1 e 2, que é um conceito difícil para eles, e o segundo, se corrigir sono e implementar atividade física, se ajuda no controle do uso de substâncias. O primeiro deles, né? O bipolar tipo 1 é o paciente que vai ter fases depressivas e fases maníacas, né? E o tipo 2 é aquele que vai ter fases depressivas e fases hipomaníacas. Ou seja, o grande diferencial do bipolar tipo 1 e tipo 2 é a intensidade dos sintomas de ativação.
né? Ou seja, ou mania ou hipomania. Se você for olhar os critérios, os dois são muito parecidos, né? Ou seja, os dois têm alteração do pensamento, os dois têm. Só que a mania, a intensidade é tamanha que ela traz prejuízo no funcionamento global do paciente, né? Ou seja, uma outra pessoa até percebe que o paciente não está bem, ele não sabe dizer o que, não sei o que ele tem, mas fulano não está bem. Mas percebe que tem alguma coisa estranha, não sabe dizer que é bipolar. Né? Então, o bipolar tipo 2 é algo mais sutil em que passa desapercebido para a maioria das pessoas. Tanto que o diagnóstico demora, em média, 10 anos para ser dado, né? 13 anos, 10 anos para o bipolar tipo 1 e até 18 anos para o bipolar tipo 2. Por que é tão demorado dar o diagnóstico de bipolar tipo 2? Pela sutileza dos sintomas, né? Então, o profissional, ele não percebe os sintomas de ativação da hipomania, mas da mania é mais perceptível para a maioria. Então, é a intensidade sintomatológica e a consequência na vida desse indivíduo. Tá, perfeito, perfeito. Agora, Aline, tem os grupos da Abrata, os grupos online, que o pessoal pode se inscrever e participar. Inclusive, as perguntas, que são muitas, que eu não consegui trazer aqui no ar, vocês podem encaminhar para a Abrata via blog, redes sociais, que vai ser respondido. Mas uma questão que veio é o seguinte, assim, mais duas para colocar no teu colo. Uma é o seguinte, quando você encontra médicos muito rígidos, os pacientes eles tendem a fazer uso escondido de substâncias. E aí eles perguntam assim, e se for álcool, assim, uma taça ou outra? E os jovens questionam também que o álcool e algumas outras substâncias como uma forma de adesão ao grupo. Então, se você não pode, você é excluído do grupo, é muito difícil. Como é que você gerencia isso? Como é que você vê essa questão? Olha, essa coisa do médico, né? Assim, o médico, ele precisa mais do que nunca ter uma bela aliança terapêutica com o paciente dele, né? Então, essa aliança, né? Essa relação médico-paciente é a coisa mais importante no tratamento. Acredito eu, né? Pela minha prática, se você consegue ter uma relação, né? Muito boa com o seu paciente, você vai ter uma liberdade, né? E trazer a informação da melhor forma possível. É muito comum, às vezes, o paciente chegar para mim e dizer assim, Aline, e alguns dizem, eu usei maconha. Falei, aí eu escuto, né? Eu disse, mas por que você usou maconha? Você já sabe o que pode te causar isso tudo. Sei, tá bom. Você acha que você consegue controlar esse uso nesse momento da sua vida, sozinho, sem ajuda minha? Eu lembrei agora de um paciente meu que usa maconha e usa cocaína e às vezes crack. Aí um dia ele disse, não, mas eu usei só pontualmente. Eu disse, tá bom, então vamos ver se você consegue controlar sozinho. Você sabe que você, começando a usar maconha, logo vem o uso da cocaína, é só uma questão de tempo. E aí ele começou a usar cocaína. Aí ele me disse, e aí eu falei assim, olha, eu acredito que você não consiga mais controlar sozinho o seu uso, eu acho que a gente vai precisar intervir. Não, mas eu não quero ser internado. Eu disse, ok, então você vai ter que me provar que você vai conseguir ter controle para não piorar a doença. Porque quando ele começa a usar, ele fica em estado misto, ele começa a ter pensamento suicida. E aí eu falei assim para ele, disse, então me mostre, se você conseguir, eu quero que você consiga. É isso que eu quero. Mas se você não conseguir, eu tenho que te ajudar. Então, na verdade, e ele, na verdade, não conseguiu e eu acabei tendo que interná-lo. Mas eu acho que essa aliança médico-paciente é extremamente importante para que a gente possa traçar diretrizes, né? Como eu trato, como eu devo tratar, porque cada paciente é único. Eu já tive pacientes que conseguiram me mostrar que eu conseguia ficar sem usar o crack. Eu disse, eu não vou mais usar, Aline, eu não vou mais usar. E não usou mesmo, entendeu? Mas tem pacientes que não conseguem, né? E é nesses que a gente tem que intervir. Então, nesse caso, a aliança é muito importante, né? Mas quando você conversar com o seu paciente, não com briga, né? Sendo agressivo, nada. Fazendo ele pensar sobre o que está acontecendo e fazendo ele entender a consequência do ato que ele está tendo. Eu acho isso super importante. Isso é algo que eu faço na minha prática diária, né? A outra pergunta, eu me perdi. Qual foi a Tá. outra pergunta? Na verdade, são tantas ali que estão entrando que eu queria daí já aproveitar para avançar para uma outra. A gente está com um tempo já curto. Você frisasse a importância da atividade física e do sono no tratamento. O tratamento, assim, ele depende de várias perninhas, como eu falei, né?
Principalmente, a gente precisa do quê? A gente precisa do uso da medicação, né? Mas a gente precisa manter uma rotina no indivíduo. Então, ele precisa dormir bem, dormir uma quantidade de sono adequada, não perder sono, né? Que muitos, principalmente jovens, querem ficar. Agora, na pandemia, por exemplo, assistindo série que começa uma e quando vê, tá acordado 4 horas da manhã. Gente, existem limitações na vida em várias situações. Por exemplo, do diabetes. Um paciente que é diabético, ele pode comer açúcar assim da forma como ele gostaria? Não. Na verdade, um diabético, ele precisa evitar comer o açúcar, além de usar a substância, ou seja, insulina, antihipoglicemia antioral. O bipolar é do mesmo jeito. Então, eu faço a orientação medicamentosa e solicito que ele não perca sono. Porque perder o sono pode ser um fator desencadeante da doença, um fator estimulante para a doença iniciar. Então, dormir bem, de preferência se alimentar bem no momento certo, evitar o uso de substâncias estimulantes. Já tem trabalhos mostrando essa vulnerabilidade da bipolaridade, do transtorno de humor como um todo, em que já se sabe que o bipolar ele vai comer, além das drogas, ele tem mais chance de comer mais comidas adocicadas, açúcar, chocolate. Então, olha como o cérebro, a organização neuronal é diferente do bipolar. Por isso que a gente fala dessa vulnerabilidade. Se até essas substâncias são mais comuns, imagina as drogas ilícitas, que vão desenvolver mais e mais outros sintomas, né? Então, na verdade, é necessário um cuidado no tratamento, seja no sono, na rotina alimentar, evitar o uso de determinadas substâncias e praticar um exercício físico. Isso é muito importante, isso dá suporte e protege, blinda o paciente da instabilidade da doença. Perfeito, perfeito. A gente estava falando um pouquinho também sobre os jovens, a dificuldade que eles têm ao serem excluídos dos grupos quando eles não podem fazer uso, pelo menos, de um pouquinho de álcool, né? Então, aí eu acho que esse é um desafio. Aí entra naquilo que a gente falou. Imagina um paciente, depende, como é que está esse paciente? Ele tem um quadro leve, ele tem um quadro moderado ou ele tem um quadro grave? Depende dessa classificação. E esse jovem, ele está na fase da doença, então ele é um paciente que nesse momento ele está eutímico, ele está sem sintomatologia ativa, então tudo isso a gente tem que pensar. Então se esse paciente não tem uma forma grave da doença, ele tem uma forma leve, ele tem uma forma que está estável, é lógico, não, então você pode fazer o uso daquilo que eu falei, ó, a quantidade de álcool que é dita pela OMS, que é segura, é essa quantidade aqui por dia. Então, ok, a gente pode fazer o uso dessa substância nessa quantidade. Isso do álcool. Outra, maconha, cocaína, nunca. Nem no uso recreacional. Por quê? De novo, o cérebro tem uma vulnerabilidade. É totalmente diferente. É isso que a gente tem que respeitar. Perfeito, perfeito. Aline, tem mais alguma informação assim que eu deixei de puxar, que você queria trazer? Acho que o tema é vasto, a gente acaba avançando rápido, né, sobre isso. É tanta coisa, Vanei. Talvez as perguntas tragam mais coisas para a gente falar, né? Agora, uma coisa que eu gostaria de voltar a frisar, talvez seja o ponto alto, assim, é que o transtorno bipolar é uma doença que começa na adolescência, majoritariamente, que é quando também os indivíduos têm maior exposição ao uso de substâncias. Então, frisar que as famílias, os pais, enfim, uma grande força para que as crianças, esses adolescentes não tenham acesso a esse tipo de situação, né? Por isso que eu acho que a informação ela é fundamental. É informar, é trazer. Eu faço pequenos grupos no consultório assim, de psicoeducar com pacientes com o mesmo diagnóstico, jovens, olha, vamos conversar todo mundo junto, para a gente entender, mesmo jovem, ele conversando, explicando, olha, é assim, porque eu acho que a informação é tudo, né? Muitos vão fazer uso, querendo a gente ou não, né? Mas nós temos que estar preparados para trazer informação para essa família, para esse paciente. Fato é que o uso, abuso e uso intenso dessas substâncias na adolescência complicam muito a evolução da doença. Isso é um fato.
Perfeito. E a gente, não é o tema da nossa live hoje, então a gente não focou muito nisso, mas existe o que eles chamam de drogas sociais, que é o uso de cafeína, abuso de chocolate, comidas, outros tipos de dependência que tem que ficar atento e levar para o seu psicólogo, para o psiquiatra para trabalhar, porque são prejudiciais também, né? Sim, Acho que é sim. bastante importante. Remédios, né? Então, por exemplo, as anfetaminas, né, que são muito já hoje até liberada para perder peso, que para mim é muito complexo, porque na verdade eu lembro, o ano passado eu internei 3 pacientes com mania psicótica por uso de anfetamina, indicada pelo endócrino para perder peso. Ou seja, o Uhum. paciente acaba tendo um uso inadequado, não sabia o endócrino que ele tinha uma tendência à bipolaridade ou que ele já era bipolar, fez o uso da substância e, infelizmente, levou o paciente até uma mania psicótica que teve que ser internado. Teve que ser internado, ele estava pondo em risco a vida do outro. Então, na verdade, traz consequências muito sérias, algumas substâncias que parecem não ter muito impacto, né? Então, a própria cafeína, bipolar usar muito a cafeína não dá, porque estimula, deixa o cérebro mais elétrico, né? Então, tudo tem que ser utilizado de uma forma equilibrada, né? Não muita cafeína, não muito, eu brinco, não pode tomar muito chá branco, chá preto, chá verde, né? Cafeína, psicoestimulante, tudo que estimula muito tem que ser utilizado de forma com muita parcimônia. E as anfetaminas também, por exemplo, a gente usa anfetamina para pacientes com TDAH, mas para a gente fazer o uso dessa substância, a gente já sabe que nosso paciente está estável, que ele pode fazer o uso dessa substância, né? Então, novamente, nós estamos controlando todas as variáveis, né? Eu acho importante, inclusive, frisar que, como diz a Doris, cada bipolar tem a sua bipolaridade, e é importante sentar e conversar de forma muito aberta com o seu médico. Muitas vezes a pessoa faz uso de substâncias e ela fica constrangida de contar para o médico, isso fica oculto como um Sim. fator. A gente vê em casos que às vezes você não consegue estabilizar o paciente, você descobre depois de 2 anos, né? E é interessante que tem esses impulsos aumentados, seja por droga, seja por comida, seja por sexo, internet, roubar. As pessoas, às vezes, têm um impulso do roubo Cleptomania, né? e tem vergonha de falar, né? Porque É, tem medo do julgamento, né? perfeito. Tanto que eu brinco sempre com os pacientes, olha, eu não sou juíza, eu sou médica, não tenho nada a ver com, não estou aqui para julgar ninguém. Então, na verdade, Uhum. e outra coisa interessante que eu vejo muito dos meus pacientes é que é o seguinte, mesmo aqueles pacientes que usam crack, Rapidamente, tá, Aline? Nós estamos nos últimos segundos aí. sim, então o paciente que usa crack, mesmo ele sendo, a gente utilizando estabilizador de humor, ele melhora. Um grande sinalizador, quando o paciente está estável e ele começa a voltar a pensar no uso de alguma substância química, é porque a doença reativou em algum momento. Então, é muito interessante isso. O paciente melhora muito, para de pensar no usar da droga, e aí, se ele volta a pensar em usar, começa a paquerar de novo com a droga, aí eu até brinco com eles. Isso é um sinalizador para você entender que sua doença está estimulando por algum motivo que a gente tem que intervir. Perfeito. Aline, obrigado. Tem várias dúvidas. Tem um que entrou sobre fitoterápico e a gente não vai conseguir falar a respeito. Aqui não é a proposta a gente falar de remédio. Façam suas doações para a Brata. A gente precisa dessa ajuda para continuar. Aline, super obrigado pela Eu live. que Esteja agradeço, segura gente. aí, você, seu nenê, que passou algumas vezes atrás. Um abração para ele. A live vai ficar Obrigada. salva, tá? No IGTV. Um abraço para todos aí. Bom final de semana. Obrigado, Aline. Tchau, Tchau. gente. Até mais.